Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês nesta segunda-feira, última segunda-feira do ano, e que ela seja gloriosa para vocês todos. Como Deus tem feito para mim, eu quero que vocês também recebam essa segunda-feira como uma segunda-feira renovada para vocês. Muito bem, nós estamos falando dos sinais da vinda do Senhor Jesus e do final dos tempos. O primeiro grande sinal que Jesus fala é sobre o engano. Ele disse assim: acautelai-vos, fiquem atentos, vigiai, para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí nós falamos do segundo sinal, falamos do terceiro sinal, falamos ontem. Agora, no quarto sinal, veja que Jesus novamente menciona o engano. Ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Você tem que observar na leitura bíblica sempre a ênfase que Jesus dá em certos pontos, em certos temas. E nesse seu discurso, nesse seu ensino para os discípulos, ele fortalece a ideia de que nos últimos tempos haveriam muitos enganadores, falsos profetas, mais precisamente, falsos profetas que enganarão a muitos. Ele falou do engano no primeiro sinal. Agora, no quarto, ele fala, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Quer dizer, Jesus afirma, ele garante que muitos serão enganados. Aí eu estava pensando assim, como pode o engano surgir? Como é que o engano, o falso profeta surge? O falso profeta, com certeza, aprendeu a ser profeta. Com certeza. Então ele se introduziu no meio dos outros profetas, aprendeu a técnica dos profetas verdadeiros e aplicou essas técnicas enganadoras para com as pessoas incautas. As pessoas incautas são aquelas pessoas que vivem uma fé fantasia, uma fé emotiva, uma fé recheada de música, de emoção, de cânticos, mas que não falam da palavra de Deus. Você verifica, por exemplo, que os cânticos de Davi são proféticos. Os salmos são proféticos. Ali, muitas vezes, Davi fala como se ele fosse o próprio Cristo, como se ele fosse o Salvador. Não ele Salvador, mas ele fosse o próprio Redentor, como se fosse o próprio. Porque, por exemplo, no Salmo 69, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte e tal. Ele fala lá nos Salmos da sua tristeza. E ele está falando como se fosse Jesus. Davi é um tipo de Jesus, muitas das vezes, ali nos Salmos. Então, os profetas enganadores... Muito bem, desculpa, sempre que eu estou fazendo aqui, alguém liga e interrompe a nossa palestra. Então, os profetas enganadores aprendem algumas coisas, ou quase tudo, ou tudo da Bíblia, e depois pegam trechos da Bíblia que trazem um discurso
que agrada a todos. Então esses profetas, os profetas enganadores, eles são assim. Eles querem agradar a todos, gregos e troianos. O profeta enganador, ele não tem interesse em falar diretamente da Sagrada Escritura. Ele simplesmente fala aquilo que agrada a todos. Jesus disse que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos dias que precederiam a sua volta, haveria muitos profetas que enganariam a muitos. É o quarto sinal. Agora, uma outra coisa que a gente deve observar é que os falsos profetas, eles surgem dentro das igrejas. Por exemplo, nós tivemos vários bispos, vários pastores, vários obreiros, vários auxiliares que saíram do nosso meio. E eles ficaram muitos anos conosco, eles aprenderam o que tinham que fazer, o certo. Mas por conta de uma atitude inapropriada, como adultério, prostituição, roubo, mentira, e, enfim, uma série de outras coisas que nem convém falar. Mas por causa desses pecados, eles foram, claro, imediatamente removidos do altar para assumirem um posto, digamos assim, secular, um trabalho secular, até que eles viessem comprovar o arrependimento. Mas eles não se arrependeram, porque você sabe que essas pessoas, quando pecam, estão acostumadas com a palavra de Deus, elas pecam, elas não se submetem, elas são incapazes de se arrependerem, incapazes de serem humildes para se arrependerem. E aí, o que eles fazem? Eles saem da igreja e pegam uma meia dúzia que eles conhecem muito bem e leva para abrir outra igreja. Aí começa um profeta enganador pregando o que não tem, apenas falando daquilo que eles não conhecem. Conheciam antes, tinham antes o Espírito de Deus, mas agora apagaram o Espírito Santo por causa dos seus pecados, mas eles não aceitam perder a posição, a postura. E aí eles começam a pregar, a fazer milagres, e o diabo gosta disso, o diabo ajuda esses elementos a promoverem o evangelho enganador. Daí nasce o profeta enganador. E é muito importante que você saiba disso. E preste bastante atenção, eu estou falando isso para o seu próprio bem, para que você tenha atenção a quem você está seguindo. Porque eu duvido que um profeta de Deus vá deixar de falar a palavra de Deus na íntegra. Duvido que ele vá condenar o pecado. Ou melhor, duvido não. Quando é profeta enganador, ele não condena o pecado. Ele passa por cima. Porque quando se fala em pecado, quando se fala em sacrifício, isso espanta as pessoas. As pessoas incautas, naturalmente, aquelas pessoas que estão vivendo numa fé oba-oba, elas são, assim, digamos, afligidas, porque elas não gostam desse discurso. Então elas procuram uma igreja onde não se fala em sacrifício, onde não se fala em pecado, onde não se fala em perdoar, onde não se ensina a palavra de Deus em toda a sua íntegra. E aí elas se agregam nesses lugares e ficam ali costurando veste de santo e etc. Mas a vida não vai para frente. A vida fica travada, porque é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Se você ouve
meia verdade, é óbvio que você também ouve meia mentira. Então você ouve meia verdade, meia mentira, e você se agrada disso, você não está tocando na minha ferida, não está tocando no meu amante, na minha amante, não está tocando na minha vida irregular que eu vivo, então eu vou ficar por aqui. Então vão surgir muitos profetas que vão enganar com uma meia-verdade. E eu quero dizer aqui para você, bem claro, se por acaso você me ouvir pregando e tirando de lado verdades e falando apenas o que te agrada, então você pode me considerar uma pessoa profeta enganador. Em todos esses anos de ministério, de trabalho, de pregação do Evangelho, e olha que são quase 50 anos pregando o Evangelho, fora o tempo que eu era solteiro também. São 57 anos. Então, em todo esse tempo, eu atentei muito para o que está escrito, observando suas letras, sua pontuação, procurando fundamentos para entender aquilo que eu não conhecia. Revelações que só Deus poderia me revelar. Então eu estou muito atento à palavra de Deus. Eu não falo aqui um discurso bonito para agradar a todo mundo. Não, eu falo uma palavra, uma linguagem bem grotesca. E faço questão disso para que aqueles intrusos, aqueles fingidos, aqueles hipócritas venham desaparecer. Eu não estou fazendo esse trabalho aqui para ganhar voto de você. Eu não estou fazendo esse trabalho aqui para ganhar alguma coisa de você. Pelo contrário, nós estamos todo santo dia trabalhando, lutando para sustentar a fé dos sinceros e ver se aqueles hipócritas sumam da nossa frente, para que a gente possa passar mais rapidamente e não deixar os que estão vivendo uma fé sincera se enganarem com os profetas velhos. Portanto, inclusive, eu quero dizer para vocês, se você, minha amiga, meu amigo, colocar no meu Instagram endereço de qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer pessoa que se diz de Deus, eu vou excluir, viu? Eu vou bloquear você, porque eu não sei quem é a pessoa, eu não sei quem é que está pregando, eu não conheço. Como é que eu vou deixar usar o nosso Instagram para promover uma pessoa que eu não conheço? Então, por favor, não coloque aqui, porque eu vou excluir imediatamente. Pode ter certeza disso. E se você não gosta, paciência, mas é isso que eu penso e é isso que eu creio, porque eu não quero que ninguém me use para promover a mentira. Então, quando Jesus fala, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, isso é uma realidade hoje. Tem muitas igrejas cujos pastores são endemoniados. Nós colocamos aí um testemunho essa semana passada, está no meu Facebook, o Jadson, o bispo Jadson, lá do Rio de Janeiro, entrevistou um rapaz que pregava o evangelho como se fosse um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Chegava até 3.000 pessoas, viajava pelas igrejas, fazia palestras, etc. Mas veja como ele fazia o trabalho, cheio de demônio. Uma vida mesquinha, miserável, vazia. Porque assim são os falsos profetas. Os falsos profetas se caracterizam por isso. Eles não têm uma família definida, não. Eles não se satisfazem com a sua própria esposa, não. Eles trocam de esposa como trocam de roupa. Essa é a realidade. Então, o falso profeta,
ele não tem um casamento sólido, uma família sólida. E isso é a primeira característica do falso profeta. Não se esqueça disso. Porque quem é de Deus, como é que eu poderia passar para vocês a mensagem pura, puríssima, perfeitíssima da palavra de Deus? Como que eu poderia ser um mensageiro de Deus com uma vida estragada, com uma vida amarrada, com uma vida presa, travada? Não tem condição. Todo dia eu estou aqui, todo dia eu estou falando, você está me ouvindo. E você sabe se eu estou passando espírito ou se eu estou passando letra. Você conhece a minha família, você conhece os meus filhos. Você conhece. Só não conhece o Moisés, mas você conhece a Cristiane, a Viviane, você conhece o Júlio, o bispo Renato, você conhece a Esther. Então, nós temos família. Graças a Deus. Então, primeiro, não quer dizer com isso que todos os que têm família sejam de Deus, não. Você tem que avaliar também o fator mensagem. Se passa um espírito, se transferem alguma coisa positiva para você. Eu tenho certeza que no trabalho que eu tenho desenvolvido, nós temos transferido vida para as pessoas. Eu tenho certeza disso. Porque quando a gente é fonte, a gente está sempre jorrando. E se eu vier pregar logo mais, fazer reunião, eu vou jorrar outra vez. E se for à noite, eu vou jorrar. Amanhã pela manhã eu vou estar jorrando. O dia inteiro nós falamos das coisas de Deus e passamos. Não só falamos, mas vivenciamos aquilo que nós pregamos. Então, o falso profeta, ele não tem caráter, é mentiroso, é enganador. Ele é hipócrita. Ele consegue aglutinar pessoas porque são pessoas que também estão endemoniadas. O diabo ajuda os seus filhos a crescerem. Depois ele puxa o tapete para caírem. Mas o fato é que nos últimos dias, muitos profetas, falsos profetas, surgirão e enganarão a muitos. E eles já estão por aí. Se você vê, eu não aconselho você entrar na página de qualquer um para ouvir mensagens. E, obviamente, a pessoa que vive procurando páginas de outros pastores, outras denominações, etc., são pessoas carentes. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente já é satisfeito. Eu não vivo igual macaco de galho em galho. Nunca fiz isso. Nunca. Em toda a minha vida de cristã, eu nunca fiz isso. Mas há pessoas que vivem de galho em galho. Vai aqui, vem aqui, vai lá, vai acolá. Estão buscando, porque estão vazias. Porque não tem o Espírito Santo. E nós estamos promovendo aí o batismo com o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo não é enganado. Jamais pode ser enganado, porque ela tem um Espírito de Deus, que é o Espírito de discernimento, que pode discernir o que é bom e o que é mal, e separar. Então, amiga e amigo, esse assunto do engano é muito, mas muito vasto, e que leva muitas pessoas, infelizmente, à ribanceira, ao caos, ao precipício. Então você vê aí muitos crentes caídos porque deram ouvidos a falsos profetas. Aqueles que se levantaram no nosso meio e começaram a falar isso e aquilo da minha pessoa, dizendo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro. Muita coisa, mas muita coisa é mentira. Outras coisas são meias verdades. Mas eu tenho condições. Aqui no Brasil, eu não tenho salário. Eu abdiquei do meu salário. Sabe por quê? Porque eu tenho direitos autorais. Você sabe quantos livros nós temos editados? Quantos livros foram já vendidos pelo mundo inteiro? Mundo inteiro! Mais de 100 milhões de livros. Fora
os direitos de filmes e outros livros que nós, da nossa história, tudo isso dá direito obrigatório, direito autoral obrigatório. Assim como o jogador tem os seus direitos, assim como o artista tem os seus direitos, todos os que têm alguma produção pessoal têm direitos autorais. Eu tenho meus direitos autorais. Então eu tenho condições de adquirir muitas coisas e eu não fico adquirindo. Nós investimos na própria obra de Deus. Então eu não tenho receio. Nós prestamos declaração, sabe aonde? Aqui na Receita Federal dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, aqui também, quando a pessoa não paga os seus devidos impostos, ela vai para a cadeia. Então, eu sou uma pessoa visadíssima, você sabe disso. Eu sou uma pessoa super visada. Então, eu tenho que andar na linha do trem, eu tenho que andar na linha reta. Se por acaso eu cochilar, vão me pegar. Então, minha amiga, meu amigo, verifique, e eu não estou aqui querendo provar que eu sou homem de Deus, eu não preciso provar isso para ninguém. O meu trabalho em si já prova aquilo que eu sou. Jesus fala que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, olhe para a minha árvore e olhe para a árvore daqueles que são falsos profetas. Você vai ver, vai descobrir quem é falso e quem é verdadeiro. E você vai ser enganada ou não, dependendo da sua cabeça. Se você usar a fé sentimental, a fé emoção, é óbvio que você vai ficar com peninha daquele que foi expulso, excluído do altar porque caiu em pecado. Muitas pessoas chegaram para nós e disseram, poxa, bispo, podia ter misericórdia, e cadê o amor, cadê o perdão? E eu pergunto, cadê a justiça, cadê a disciplina? O reino de Deus é um reino de disciplina, de ordem. É por isso que nem todos querem entrar, porque ninguém quer se submeter à disciplina, à ordem, à harmonia que é o reino de Deus. Então, na Igreja Universal, não interessa quem é, não interessa o nome, não interessa a figura. Se caiu, se cochilar, vai cair e nós vamos removê-lo, porque nós não queremos que um mentiroso use o altar da Igreja Universal para levar o engano para as pessoas. É por sua causa que eles são arrancados, para que você não venha a ser enganado. É isso aí. O quarto sinal fala, então, de muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E Jesus falou isso logo no primeiro sinal. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos enganadores. E isso é o que você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Todos nós temos que fazer. É dever de casa o dia inteiro, para não nos deixarmos levar pela fé do coração. A fé não é do coração, a fé é do intelecto, do espírito, da razão. Essa é a fé que faz a gente se manter de pé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.